Olá, irmãos. É uma grande satisfação poder estar aqui novamente com vocês. Desta vez para continuar a parte 2 do nosso estudo sobre criação versus evolução. E lembrando uma coisa importante, o que nós estamos abordando agora é como se fosse uma aula de escola também, né? Aula a gente sabe que é, mas uma aula didática. Por isso algumas coisas precisam ser abordadas na parte científica, e aí então nós precisamos entender estas questões para poder ficar mais claro aquilo que nós queremos atingir como objetivo. Foi dito que ciência e teologia, elas são paralelas, agem de forma sinérgica. Isto significa que elas não se contrapõem uma sobre a outra, elas apenas se auto-explicam. E isso é muito bom para o entendimento geral das pessoas. Então, antes de nós começarmos a falar sobre estas questões, vamos orar. Senhor Jesus, nós invocamos a presença do Teu Espírito Santo, mais uma vez, para estar conosco e alicerçando o nosso conhecimento em Ti, porque o Senhor é a plena sabedoria. Obrigado pela vida de cada um de nós, que o Senhor possa derramar sempre uma porção maior do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser cristãos doutos na Tua Palavra, bem formados na Tua Palavra, para não sermos enganados em tempo algum sobre nada e nem por parte de ninguém. O Senhor era um mestre que ensinava muito delicadamente e com firmeza e com objetivo tudo aquilo que era necessário para que as pessoas tivessem uma boa formação na escola que era frequentada por essas pessoas que te ouviam nas sinagogas. E da mesma forma nós ainda fazemos hoje. Então, a honra e a glória sejam dadas ao Senhor, porque elas te pertencem. Sabemos que o Senhor não divide a sua glória com ninguém, e nós nos curvamos humildemente perante a tua face, como servos que somos teus e dependendo inteiramente de tudo que o Senhor pode nos dar no âmbito espiritual e material. Esteja neste dia com cada irmão e que eles possam sentir a tua presença em todo o tempo. Em nome de Jesus, oramos agradecidos mais uma vez. Amém. Então, irmãos, o que nós estamos falando, e é bom deixar claro, é que cada etapa, isso deve ficar muito frisado na mente de cada um, é que cada etapa dessas que estão sendo citadas foram importantes para a formação da vida e de tudo que está aí hoje, as grandes maravilhas que nós podemos ver no nosso planeta, com a pintura de Deus, né? Eu costumo assistir na televisão o planeta visto de cima, e eu fico assim muito surpreso de ver quantas coisas bonitas Deus pôs neste planeta. E olha que nós não temos nem um pouquinho de ideia sobre aquilo que o apóstolo Paulo fala na sua palavra, quando ele retrata um pouco do céu, que nenhum de nós pode imaginar aquilo que Deus preparou para todo aquele que o ama.
mas nós podemos imaginar de certa forma sim quando nós vemos as belezas desse planeta e ficamos assim de boca aberta com as coisas que nós podemos presenciar. Se vocês puderem assistir, vejam no canal Globosat as belezas que nós podemos ter tanto aqui do nosso Brasil como do mundo. Mas agora entrando propriamente dito no nosso material de estudo, cada etapa nós queremos continuar apresentando, ela leva a uma explicação da etapa seguinte na questão da criação. Nós tínhamos falado sobre os continentes na última aula, sobre os hotspots, o que eram, e como os continentes foram formados. Bom, os continentes eles foram formados graças à formação das primeiras emissões vulcânicas, gerando solos primários, e esses solos, com o passar do tempo e a ação do vento, da chuva, da pressão atmosférica, de temperatura, esses solos foram se decompondo e se formando em graus diferenciados, inclusive depois da formação da vegetação sobre esses solos, que vieram num segundo, ou num terceiro, ou num quarto momento, e a decomposição do solo deu-se com a decomposição também dos vegetais e dos animais. Então, os vários tipos de solos que foram sendo formados nos continentes, que são a menor parte do planeta, inclusive, são apenas 1/4 do planeta, foram sendo formados a partir de um solo primário vulcânico, né? E aí eu não falei sobre as placas tectônicas na aula anterior, mas as placas tectônicas, elas agem lá no fundo, sobre o manto, que é onde estão guardadas o magma incandescente no centro da nossa Terra. Essas placas tectônicas, porque os continentes estão sobre placas, como se fossem casca de ovos que se movimentam lentamente, existem várias placas, essas placas elas se movimentam ou se distanciam, ou ainda vem uma de frente para a outra, e quando isso acontece, não o distanciamento, mas a aproximação, elas batem uma na outra, e esta batida leva a uma grande emanação de energia, e esta energia faz com que uma placa se levante e a outra desça. E desses pontos surgem o quê? Surgem, antigamente, principalmente antigamente, o levantamento deste solo que estava em formação primariamente pela ação vulcânica, e fazia com que houvesse aqui na superfície a formação de relevos. As montanhas, os morros, a variação de altitude entre eles, assim o movimento acontecia aqui embaixo, o choque acontecia aqui embaixo e fazia com que houvesse um soerguimento de solo. Então formando o quê? Os relevos, que são como o quê? Tapetes enrugados. Você pega um tapete e faz assim com ele, ele forma ondas. Assim também foi formado o relevo continental, baseado naquilo que nós havíamos explicado na última aula, através dessas ações de placas chamadas tectônicas. Então nada foi por mágica, foi pelo poder de Deus, mas com explicações científicas de como isso aconteceu no passado. No versículo 11 nós vemos que então, depois dos continentes, surge a vegetação e as árvores frutíferas. Nós sabemos que para existir vegetais é necessário haver luz e oxigênio. E da onde veio esse oxigênio necessário para dar condições de a vegetação surgir? Dos mares. A maior parte do oxigênio que nós temos gerado neste planeta, ela vem de algas existentes na água salgada dos mares, e
a ciência comprova isso quando, por exemplo, em altas altitudes, se houver um acidente com aviões, por exemplo, as pessoas têm logo solto na sua frente, na poltrona de um avião, uma máscara de oxigênio. Por quê? Porque vai ser necessário lá em cima. O oxigênio do avião, ele é comprimido dentro da cápsula do avião. Mas se houver um acidente, uma quebra de janela ou qualquer coisa assim, as máscaras caem imediatamente porque vai faltar oxigênio. O oxigênio ele sai para fora, né, porque a concentração lá fora é maior, a pressão atmosférica é maior e vai faltar oxigênio dentro do avião. As pessoas precisam então colocar aquelas máscaras emergenciais de oxigênio. Isto é a comprovação de que lá em cima não há oxigênio, o ar é mais rarefeito. E nós vemos isso, depois a gente pode discutir de uma forma diferenciada sobre isso. Os jogadores de futebol, quando vão a esses países de grandes altitudes, esses jogadores daqui que vivem mais próximo do mar, em relevos mais próximo ao mar de baixa altitude, eles têm grandes dificuldades para jogar futebol lá em cima. Por quê? Porque eles não estão adaptados e lá tem menos oxigênio do que aqui embaixo. Então, mais próximo do mar, mais oxigênio. E esse oxigênio surgiu justamente antes, através das águas marinhas que já haviam sido criadas no planeta, para dar condições de os vegetais poderem assimilar este gás, oxigênio, e poderem se manter, crescer. Então nós temos aqui, por exemplo, uma equação da fotossíntese que eu coloquei aqui, vou aproximar da câmera para vocês poderem ver. Nós temos esta formação de dióxido de carbono presente na atmosfera, mais a água, que é o H2O, sobre a presença de luz e da proteína, chamada clorofila dos vegetais, vai gerar o quê? Glicose, que é um tipo de açúcar, e essa glicose vai, durante o dia, liberar oxigênio também. Então a vegetação libera oxigênio durante o dia sob o efeito da luz, colaborando para que nós possamos ter oxigênio também. Mas esse oxigênio ele serve para alimentar o crescimento desses vegetais, que nós vamos ver como isso se deu já já. E paralelamente ao oxigênio, surge também num determinado momento da criação o nitrogênio, que era um gás que não existia, mas passa a existir. E como ele chega a agir nos vegetais? O nitrogênio ele está na atmosfera em forma de gás e através das tempestades. Nós sabemos que numa tempestade tem correntes elétricas. E essas correntes elétricas, através dos relâmpagos e raios, fazem com que este nitrogênio possa fixar-se no solo. E no solo, através da ação de fungos denominados micorrizas, eles pegam esse gás que saiu da atmosfera e se fixou no solo graças à faísca elétrica, que além de te assustar num grande estrondo, serve para fixar o nitrogênio nas raízes das plantas. Quem vai fazer com que este nitrogênio entre dentro da planta e faça com que ela crie força para crescer e para produzir alimentos são essas micorrizas. E sabemos que o nitrogênio faz parte, como eu coloquei aqui, se você ver, NH2 é a molécula química de uma proteína. Então o vegetal pega esse nitrogênio, junta com o hidrogênio, forma uma molécula, chamada aminoácido, e ele vai se incorporar na vegetação para alimentar a você e a mim. E também aos animais que se servem das vegetações. E que também, por outras vezes, nós os comemos, porque nós somos onívoros, comemos vegetais e animais, então nós vamos nos valer da proteína através da ingestão de vegetais e animais, sendo que o nitrogênio é o precursor dessa biomassa existente a partir do nitrogênio que surgiu junto com o oxigênio num determinado momento a partir das águas oceânicas, Por isso os mares são tão importantes na manutenção da vida. Aí no versículo 14 e 18,
já entrando no quarto dia, porque a vegetação surgiu no terceiro dia, mas já entrando no quarto dia, surge propriamente dito o Sol e a Lua. O Sol nós sabemos que é uma estrela de quinta grandeza, e o Sol, eu gostaria de deixar claro a vocês, que ele é uma estrela composta de gases, hidrogênio, gás hélio. Então, se você pudesse pegar uma nave que suportasse o calor do Sol, você ia entrar dentro do Sol e varar o Sol. Você ia passar por dentro do Sol e sair do outro lado ileso. Mas como isso não é possível, você derreteria. Já o nosso planeta, se você vem com uma nave de encontro ao nosso planeta, você vai se chocar com a litosfera, com os continentes. Então a sua nave vai entrar na Terra, vai se chocar. Mas com o Sol não acontece isso porque ele é um gás. E este Sol, por ser gás incandescente, ele brilha. E ele não brilha à toa. Deus colocou ele no céu para iluminar o dia e a lua para clarear a noite. Durante o dia, então, como eu coloquei aqui para vocês, é necessário haver a luz para gerar a glicose, que é uma energia, um alimento energético para que os vegetais cresçam. E à noite este processo se reverte. Então à noite, ao invés de o oxigênio ser emanado das plantas, ele é absorvido da atmosfera pelas plantas, porque o oxigênio é um gás comburente. Ele queima, ele ajuda a produzir fogo e a manter fogo. E também a queimar bioquimicamente aquela glicose que foi gerada. Então, à noite, os vegetais eles absorvem esta gama de oxigênio para queimar a glicose e fazer com que haja crescimento. Você pode ver isso quando você tem uma plantinha em crescimento, um pé de feijão, por exemplo, e ele vai fazer o quê? Ele vai gerar a fotossíntese, gerando energia, a glicose durante o dia, e à noite ele inverte, ele não produz oxigênio nesse processo, mas ele pega o oxigênio para queimar essa glicose. Então, vem à noite, você vai dormir, no outro dia, quando você vai ver a sua plantinha, normalmente ela está maior do que ela era no dia anterior. Por quê? Porque o oxigênio que ela absorveu queimou aquela glicose, gerou energia, ela conseguiu crescer, vai maturar e vai produzir alimentos. Então, o Sol e a Lua existem para fazer com que a vegetação cresça e produza. E Deus sabia disso. Por isso que então acontece essa colocação desses astros para manter, né, a vida, sobretudo sobre a face da Terra. E aí nós temos que a Lua, ela produz o quê? Ela produz efeito sobre a gravitação marítima. As marés sobem, né, com a energia que a Lua provoca gravitacionalmente, né, e isso faz com que o mar suba por algum efeito positivo. Não é à toa para ter mais água ou menos água, porque quando o mar ele sobe, ele traz para os continentes a alimentação que está dentro do mar, né? Ele, com a força das águas, faz com que haja uma mineralização dos vegetais, ou melhor dizendo, para os vegetais terem alimento. A vegetação nos continentes conseguem alimentação atmosférica, porque no quebrar das ondas, pela violência do aumento das águas do mar, toda aquela alimentação que está em decomposição na água, que vem trazida pelos rios, porque todo rio caminha para o mar, há decomposição ali e é devolvido o alimento também para a manutenção da vida terrestre, através das rebentações marítimas com a força que a Lua provoca, e nós sabemos disso. E por que a água do mar é salgada? A água do mar é salgada justamente porque no processo inverso da decomposição que acontece nesse ciclo nos continentes, vegetais e animais que morrem caem nos rios normalmente, e esses rios entram pelo mar carregando uma série de sais, através de cloretos, sulfatos e nitratos. Por isso a água do mar é salgada, por uma caracterização organoléptica que nós chamamos na química, né, que produz a sua característica. Então, os cloretos, os fosfatos e os nitratos, eles têm uma característica salgada. Por isso o mar, a água do mar, é salgada devido a isso. O doce tem uma
característica organoléptica gerada pela glicose. A glicose ela não é salgada, ela é doce, essas transformações químicas que eu mostrei para vocês aqui. O azedo tem uma característica azeda, a pimenta uma característica de ardume, e assim cada uma das coisas são colocadas através da sua química própria. Então, a luz da lua e a luz do sol serviram para alimentar a vegetação e também para trazer a luz e a noite para o dia, na proposta também de descansarmos à noite e trabalharmos durante o dia, porque isso mexe com a nossa química também do corpo. E a quantidade de luz que nós temos no planeta, ela é diversificada. Então eu coloquei aqui para vocês um desenhinho chamado de solstício. A quantidade de luz no nosso planeta também foi equilibrada por Deus, né? Então ele faz com que a Terra gire em torno do Sol. Isso teve uma grande influência sobre a criação do misticismo e das religiões no mundo, essa questão do solstício de verão e de inverno, de primavera e de outono. E nós vemos aqui como a Terra se comporta. Ela tem diferentes pontos de aproximação do Sol. Aqui a Terra está mais longe do Sol, aqui ela está mais perto, aqui ela está mais longe, aqui ela está mais perto. Fora esta questão de distanciamento e aproximação do Sol nessa elipse, porque isso aqui é uma elipse, né? A Terra não gira em torno do Sol circularmente, num círculo, mas numa elipse. Então, além desse distanciamento que leva a um esfriamento ou um esquentamento da Terra pelo ponto que ela passa em um ano, quando ela circula em volta do Sol, nós vemos aqui que eu coloquei duas barras, e essas barras podem funcionar assim, com uma pequena variação angular. Isso faz com que, se a Terra está aqui e o Sol está aqui, se a Terra gira assim, aquilo que está no hemisfério norte pega mais Sol do que quem está embaixo. E o contrário também é verdade, né? Então esse movimento que a Terra faz é um movimento de solstício, de inverno e de verão. Por quê? Porque a Terra, sendo redonda como ela é impossível que a quantidade do Sol no decorrer de um ano bata em todos os lugares ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Então isso levaria o quê? A um desequilíbrio, né? Dentro do planeta, e Deus colocou essas questões para a formação de geleiras num determinado momento, depois o derretimento dessas geleiras para gerar água, a luminosidade maior para que as plantas entrem em atividade plena, ou luminosidade menor para que elas entrem num período de dormência e de descanso, porque elas precisam descansar também para poder produzir. Tudo isso bolado por Deus, e a ciência comprova estas questões de que nada, como foi dito, é por mágica. Tudo é pela ciência associada à teologia, tanto que eu acabei de dizer que essas questões de luminosidade no planeta maior ou menor levou os homens a desenvolverem também, pela questão da luz, o misticismo e a ligação a diversas religiões existentes no nosso planeta. Então, no quinto dia, de acordo com o versículo 20 e 23, nós temos aqui o surgimento de aves e todas as espécies de peixes, não é? Então, o motivo disto, gerar alimentos para o planeta, para a cadeia alimentar de todos os animais que estão aqui e que passariam a existir. Então, além de ornamentar, embelezar a terra através da cor das plumagens das aves e os peixes diversificados, coloridos também, tanto de água doce quanto de água salgada, o propósito de Deus foi fazer com que pudesse haver alimentos. E os peixes, os animais, as aves, né, muitos comem vegetais, que têm toda uma gama nutricional para transferir para a carne deles também essa qualidade nutricional e servir ao homem, tanto um quanto o outro, nutricionalmente, através daquilo que nós acabamos de explicar com relação ao nitrogênio, etc. e tal. Então, dentro desta cadeia alimentar, nós temos o homem como finalizador, né? Ele não é
produtor primário, ele é consumidor final, ele é um onívoro, ele come de tudo, e Deus, vendo isso, falou: vocês vão comer o melhor desta terra, porque isso é bíblico, e eu vou colocar alimentos para vocês, e esses alimentos precisam se manter ciclicamente, eles não podem surgir uma vez, acabar e depois, como é que fica? Deus não é assim, ele é provedor. Então, ele proveu essas questões todas através dessas etapas científicas que se justapõem uma à outra. Então, por exemplo, um só peixe fêmea pode colocar numa postura, se ele for ovíparo, porque existem peixes vivíparos e ovovivíparos, que é uma outra questão que não cabe explicar aqui agora. Mas um peixe fêmea pode colocar numa só postura de ovos 300 mil novos peixes. Apenas um peixe fêmea pode produzir. Então é uma infinidade de comida que vai precisar se alimentar, né? Na água ou fora dela. Então Deus proveu essas questões. Por isso nós precisamos cultivar o equilíbrio ambiental, porque nós somos administradores de tudo aquilo que Deus fez e temos uma imensa responsabilidade sobre isso, e seremos cobrados por isso, certamente, por termos feito ou não termos feito. Seremos pesados na balança quanto a isso, porque nós vamos ver nas próximas aulas, ou na próxima aula, vamos ver o tamanho da extensão dela, se nós conseguimos concluir, nós vamos ver como isso aconteceu, né, no passado e se reflete ainda no presente. Então, continuando um pouquinho mais adiante, nós vemos o versículo 24 e 25 de Gênesis. Aí já saímos do quinto dia, que foi a criação de todas as espécies de aves e peixes, e no sexto dia surgem os animais domésticos e selvagens, né, contendo mamíferos, répteis e anfíbios, né? E estes animais domésticos, alguns deles eram selvagens, mas tinham em si geneticamente uma possibilidade de o quê? De serem domesticados. Alguns selvagens que nunca têm essa possibilidade de serem domesticados, né? Mas aqui nós temos um exemplo. Deus, colocando os animais, falou: o homem vai se alimentar deles, e alguns poderão ser criados de forma em produção sequente. Alguns não. Alguns serão tirados da natureza bruta. E outros serão tirados da natureza bruta, domesticados, dentro desses que eu citei para vocês, mamíferos, répteis e anfíbios, para serem criados e servirem também de alimento ou ornamentação. Nós temos, por exemplo, que a galinha foi domesticada pelos babilônios. Em que ano? 2300 a.C. As galinhas, essa que você compra ovos dela para fazer uma série de coisas na culinária, né? Ou se alimentar dela mesmo, ela foi domesticada, tirada do meio selvagem em 2300 a.C. Os cavalos foram domesticados também em 2300 a.C. pelos egípcios. E a pecuária, a linha de produção, de corte de carne de boi, surgiu nas mãos dos chineses em 2000 a.C. Tudo isso providenciado pelo próprio Deus. E por último, nós temos no versículo 26 e 30 de Gênesis, entrando já no sexto dia, juntamente com a criação dos animais domésticos e selvagens, nós temos os seres humanos aparecendo dentro do planeta, né? E a maior prova somos nós, que estamos aqui falando e alguns, neste momento, assistindo. Nós, seres humanos, fomos criados à semelhança de Deus para dominar e gerenciar toda essa criação que teve essa escala colocada até aqui dentro de uma ordem. Nada foi no tibum. Apareça, abracadabra, apareça. Nada foi assim. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. A palavra tem poder e foi pela palavra que tudo surgiu. E é bom sabermos cada etapa. Elas se interdependem
uma das outras, isso vai ajudar isto, que vai ajudar isto, que vai ajudar isto ou nisto, e assim sequencialmente até a presença do surgimento dos homens, e nós vamos ver como isso aconteceu nas próximas aulas, para que fique cada vez mais claro essas questões para vocês. Então aqui nós encerramos a aula de hoje, esperando que possa ter sido uma bênção na vida de vocês, tanto a nível espiritual como científico, e vamos nos encontrar, se Deus assim o permitir, depois de uma semana, para mais uma etapa desta aula. Deus dê uma semana cheia de vitórias a vocês e até lá!